todos aí com o programa Papo da Tarde. Hoje o convidado aí nosso é o vereador Douglas Carbone, né? E ainda pré-candidato a deputado estadual. Certo? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, nosso companheiro aqui. O senhor Magalhães também. Magalhães, que é um militante da questão dos idosos aqui da nossa cidade. E, inclusive... Com uma barba invejável, né? Uma barba diferente, seu Magalhães. Ele está fazendo estágio com o Papai Noel. Ah, é? Da rodoviária. Já está candidato. Já está candidato. Seu Magalhães. Seu Magalhães, esse microfone é isso aí, meu. Boa tarde, Douglas. O Douglas foi um articulador nosso lá da formação a nova formação do Conselho do Idoso. Ele trabalhou muito, teve outros vereadores também que ajudou, mas no final foi ele que foi lá e nos ajudou. E agora, dia 14, vai ter eleição, então nós estaremos lá, se Deus quiser. É isso aí. Douglas, aí esse boato aí que está rolando pela rede social aí, certo? Aí Taubaté, vezes Tremembé, né? Eu acho. Conta um pouco aí sobre o que aconteceu lá, certo? É uma oportunidade da gente esclarecer esses pontos, a Amaury e a Magalhães que está aqui acompanhando. Teve uma situação em Tremembé que teve lá uma corrida de charrete, que eles falam um outro termo. E aí eu fui procurado pelos protetores dos animais, que a gente, na verdade, a proteção dos animais, a questão do idoso, a questão dos animais, a questão da criança, eu acho que a gente como cidadão não tem limites de município, né? A gente tem que ajudar independente de município. E aí, como eu sou referência da causa dos animais praticamente em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, porque eu tenho um pessoal do Litoral Norte que a gente tem muita amizade também, e acaba as pessoas me procurando para saber da situação e como que pode ajudar. E teve essa situação dessa corrida, né, que a gente pode chamar de charretes lá na cidade de Tremembé. E aí eu falei, olha, eu quero acreditar que o prefeito não deu alvará para isso, que a prefeitura não incentivou, que a prefeitura... Porque com tantos problemas, a gente ficar incentivando esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa pensar, as pessoas... A gente precisa pensar em avançar, não retroceder. Então, essa situação, na minha opinião, é retroceder para o século XVII, uma situação que poderia ser solucionada. E a grande polêmica foi a manifestação do vereador presidente da Câmara, senhor Adriano, que falou que eu falei mal da população de Tremembé. Nunca. Inclusive, eu gostaria que ele provasse isso que ele falou, porque eu não falei isso. Eu cobrei do poder público, aí do prefeito municipal, no caso Vaquelli, que respondesse um ofício que eu fiz à prefeitura para que ela pudesse se manifestar. Porque um evento desse precisa de alvará do bombeiro, precisa de alvará da prefeitura, e é o poder público que decide se vai ter ou não esse evento. E existe uma resolução, Amaury, 250 de 2015, que fala quais são os critérios para fazer um tipo de evento como esse. Por exemplo, você tem que ter 3 entradas, as baias precisam estar bem separadas, você precisa ter área de imprensa, você precisa ter uma área onde vai ter veterinários. O veterinário que vai trabalhar lá para cuidar dos animais, ele precisa ser credenciado no Conselho Regional de Medicina Veterinária e ele tem que ir como delegado, porque ele não pode ir só como contratado. Então, ele precisa ir como delegado responsável pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. E é isso que eu queria saber. E aí o senhor Adriano, por um equívoco da parte dele, fez uma manifestação na Câmara Municipal. Eu tenho vários professores que trabalham em Tremembé, alunos meus, que também foram meus alunos, ex-alunos que moram em Tremembé, e também pessoas muito próximas a mim, como colegas da questão da causa dos animais, que ouviram o que ele falou na Câmara. E me mandaram. Eu fiquei muito surpreso, porque ele distorceu totalmente o que eu falei. Eu falei uma posição do poder público, que o poder público tem que responder. O que eu pergunto para o prefeito, normalmente a gente não tem problema nenhum, porque ele tem a caneta na mão. Quem que autorizou a fazer esse evento? Porque é uma malcriação, é uma judiação com os animais. E aí eu queria saber se o poder público tinha ciência disso. Daí ele distorceu a minha fala, falando, olha, o vereador falou mal de Tremembé, ele não ama o pessoal de Tremembé, ele está se metendo em coisas que não tem que falar. Eu falei mal dos veterinários, eu nem falei dos veterinários que trabalham lá. Então, até então, você nem mandou o ofício para a prefeitura. Para a prefeitura. E eu estive sexta-feira passada com o prefeito Vaquelli.
falando sobre isso. Eu não queria falar para você, ia falar aqui. E ele falou para mim que ele não autorizou essa corrida, ele nem estava sabendo dessa corrida, certo? E ele ligou para mim que é um tal de Jacaré, certo? Na frente minha, falou assim, ó, eu não dei alvará disso aí para você, não tem na prefeitura, certo? O evento que você fez foi um particular na sua fazenda. Certo. Mesmo na fazenda particular, você precisa de uma autorização, porque a partir do momento que você tem público, a resolução do Ministério da Agricultura diz que se você tiver público para presenciar qualquer tipo de atividade com os animais, você precisa de alvará do bombeiro, você precisa de... Você abriu um boteco hoje, você precisa de alvará do bombeiro e alvará da prefeitura. Então, o prefeito fala que ele está na posição certa, se não tem alvará, não pode permitir. E agora, o Ministério Público de Tremembé foi provocado por vários protetores, no caso, fizeram várias denúncias, e me parece que eles vão tomar as devidas providências a respeito disso. Foi isso que ele falou, certo? Eu acho que o senhor Adriano também. Não sei o porquê ele falou isso aí, porque pegou, porque até então ele nem estava. Né? Não, eu nem falei dele, eu nem conheço pessoalmente. E esse tal de Jacaré, que é o dono, certo? Que parece que ele fez até um vídeo com os animais, eu não sei lá como é que foi, que ele ia se explicar. Inclusive algumas pessoas fizeram os vídeos atacando a minha mãe. E até, então, isso aí também foi uma coisa muito desagradável, certo? Dessas pessoas que usaram a rede social para atingir uma pessoa que não tinha nada a ver. Eu escolhi estar na política. Eles foram segunda-feira lá conversar comigo na Câmara Municipal. Eu falo com todo mundo, não tem problema nenhum. Fui lá, conversei com eles. Expliquei a situação, que a minha posição continua sendo a mesma. Se eles têm alvará, se eles quem foram? Os organizadores, inclusive o senhor Jacaré parece que estava lá. E aí eles conversaram comigo, um grupo de pessoas, foram muito educados, por sinal, eu não posso falar, não vou ser leviano de minha parte, nada disso, mas foram muito educados, eu expliquei a situação para eles, olha, a minha posição continua a mesma. A minha posição continua. Vocês têm alvará para funcionar? Vocês têm... como é que está sendo tratado esses animais? Inclusive, a resolução que fala sobre isso no Ministério da Agricultura, o chão tem que ser, onde o animal vai correr, ele tem que ser de areia e serragem. E lá não tinha, pelo que a gente presenciou nos vídeos, né? Tem que ter o animal para ele poder fazer qualquer tipo de atividade, você precisa recolher o sangue dele, colher o sangue dele antes e depois, porque isso se chama doping. Então você não pode colocar um animal para competir sem fazer doping, porque o animal você pode estar usando drogas nesse animal que não é permitido por legislação específica. Então eu falei isso para eles, olha, eu quero mostrar para vocês que vocês, a partir do momento que vocês acham que vocês têm o direito de fazer o evento, vocês têm que se encaixar na regra. A regra do jogo é essa. O que a gente percebeu e que as pessoas podem perceber ao longo do vídeo, que não tem nada daquilo que a resolução 250 fala do Ministério da Agricultura. Para mim, na minha opinião, e bem rápido que eu passei o olho ali, conversando com alguns advogados, conversando com algumas pessoas, especialistas da causa dos animais, inclusive veterinários, me falaram, Carbone, o evento está totalmente irregular. E tá. Então, o próprio prefeito se manifestou, né? Ele falou para mim, ele falou que ele não sabia desse evento, a prefeitura não deu alvará, não deu autorização para nenhum evento desse. Certo? Só ficou sabendo através do seu vídeo. Certo? Então, até então, ele não sabia. Porque senão ele ia até tomar a providência para ser colocado. E isso foi ele que falou para mim. Tudo que eu falo da questão dos animais, porque assim, as leis hoje que mais têm funcionado são as leis que eu coloco aqui, que eu coloquei no município. Mas tecnicamente você está bem assim, orientado, como é que é? Você fez veterinário? Não, eu sou biólogo e sou enfermeiro. Então eu fiz faculdade de biologia, fiz enfermagem, mas eu conheço um pouquinho dessa legislação da causa dos animais. Então eu acabo, e tem um pessoal da minha equipe também, uma bióloga, a Magali é bióloga também, a gente acaba estudando mais um pouquinho disso. E tem lá outros... grande, a defesa é muito grande. Muito. Mauri, eu recebi ligações, depois desse vídeo, de gente do estado de São Paulo inteiro e de fora do estado, que conhece meu trabalho, que se colocaram à disposição. Recebi ligação desde pessoas mais simples a pessoas mais instruídas. E você faz um vídeo assim, numa forma
certo? Que é muito inteligente também e muito objetivo. Uma foi das que teve aquele sucesso que, em termos, né, que você falou sobre você acordar o médico, que Sim, foi. plantão na hora de dormir, aquilo lá foi um sucesso também, e que ninguém estava esperando. Não. Né? Uma visita dessa num vereador chegar no momento daquele. Porque isso é um grande desafio. Isso é uma. Eu acabei de falar, inclusive, com o diretor. Se todos fossem assim. Eu acabei de falar com o diretor clínico do Hospital Regional, quero agradecer ao Dr. Caio, que sempre que eu tenho dúvidas, que o munícipe me procura, tem algum problema, ele me dá um retorno. E também alguns enfermeiros e o pessoal da área também da prefeitura, que sempre... Porque eu sou enfermeiro também, eu falo com eles de uma forma bem técnica, né? E tinha um paciente hoje, agora, no corredor do regional, aguardando um quarto para ser transferido. E a família estava ansiosa, porque já é um paciente idoso. E a família estava muito nervosa, que ele precisa fazer uma cirurgia, e é uma cirurgia delicada, porque é uma cirurgia de vesícula, e aí não dava informação. Liguei para o Dr. Caio e falei, doutor, o quadro clínico, como é que é o quadro clínico do paciente? Como é que está a situação do paciente? O paciente já está no regional. Ele falou, vereador, a situação desse paciente é que a gente está acomodando, porque está cheio, mas eu já vou pedir para a equipe se deslocar e conversar com a família, explicar tudo, porque lá a gente está lá, Amaury, para fazer o bem para a população. E os médicos, eu tenho excelentes profissionais em Taubaté, pessoas que eu respeito muito. Nessa briga com essa médica, vários médicos que eu trabalhei, várias pessoas que eu já trabalhei, me ligaram e falaram para mim, Carbone, continua fazendo isso. Porque é injusto, realmente, ter 3 profissionais, uma só trabalhando, e aí ter uma dormindo e o outro almoçando. O que estava almoçando estava na parte correta dele. Então, tem muita gente que não entende, você que fez farmácia, participou dentro do hospital, descanso. Horário de descanso. Descanso. É justo, mas você não pode ter 20 como é que funciona? Amaury, 20 pacientes. O que eu falei para a médica e ela não conseguiu contestar, até porque eu tenho vivência dentro do hospital, você chegar num plantão às 7 horas da manhã e quando era 1 hora da tarde, a médica já está no horário de descanso. Não existe esse tipo de plantão. Porque a médica tem que almoçar, ela realmente tem um período de descanso daquele 1 hora de almoço, porém, ela já tinha um outro colega no almoço. Então, ela tinha que esperar o colega voltar, ela descansar, e aí sim, você tem aí 20, meia hora de descanso. Mas qual que é a jornada? Se eu entro às 7, que hora que eu vou ter que ter? Você vai ter um horário de 1 hora de almoço. Esse horário de descanso, para um plantão de 12 horas. Tanto que eu fiz um requerimento para o secretário de saúde de Taubaté, queria que ele me respondesse, porque eu desconheço um plantão de 12 horas, o médico ficar mais de 2 horas descansando. Porque você paga um plantão para um médico em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Em 12 horas. Em 12 horas de trabalho. Qual intervalo que ele tem de descanso? De 1 hora de almoço. De almoço. Ao contrário, não. Sim, ao contrário, você não tem. Você tem ali 10, 15 minutinhos de café. Não, é bom saber para a população saber. 10, 15 minutos de café. Eu estou descansando, mas que hora que eu estou médico? Você tem 10, 15 minutos de café. Sabe o que acontece? O nosso maior problema é o seguinte: existem alguns profissionais que acham que saindo de um plantão e vai para o setor. Tem a rede pública como um bico. E isso é um problema. Daí vai para a rede pública, chega lá, fica descansando. Por quê? Porque o paciente que espere. Mas ninguém está lá de graça. E isso eu afirmei e volto a afirmar. Enquanto eu for vereador, se tiver médico dormindo e pacientes para serem atendidos, eu vou mandar acordar ele. Porque a obrigação dele é atender o paciente. Então, não pode o paciente ficar lá numa fila de espera e o médico está dormindo. Nesse caso específico, eu tinha uma das crianças, porque tinha vários pais, uma das crianças estava com 38 graus de febre, aguardando para ser atendida. Depois que eu fiz tudo isso no pronto-socorro, eles começaram a atender mais os pacientes, tanto que zerou o pessoal que estava na fila de espera ali para ser atendido. E eu conversei, e eu não fui leviano, eu fui na sala de atendimento, de urgência e emergência, na sala de observação, eu fui em cada consultório médico, eu procurei os médicos, para ver se realmente os médicos estavam ali para trabalhar. E aí encontrei uma médica só trabalhando. E aí o pior de tudo, Amaury, foi quando eu saí do pronto-socorro que os pais vieram, especificamente a mãe, começou a querer bater boca comigo na porta do pronto-socorro. Coloquei ela para correr de lá. Porque primeiro que lá não é lugar dela.
A filha estava fazendo o plantão e foi essa filha que eu mandei acordar. Então, a filha ela não tem que... Imagina se eu tiver problema na cama, chamar minha mãe para os meus problemas. Sua mãe tem que morar lá. Minha mãe tem que morar na Câmara comigo. Eu dou aula há muitos anos, sou professor há muitos anos. Imagina se eu tiver um problema, tiver que ficar chamando a minha mãe. A visita sua é semanal no hospital, mensal, que geral? Eu faço. Por que eu faço? Tem uma reclamação no Facebook, eu acabo indo. Só em cima de reclamação. Só em cima de reclamação. Porque não é o hábito do vereador ir num hospital de madrugada para ver como eu fiz muito isso, mas o que acontece? Quando o munícipe reclama, ele já demonstra para mim uma situação que está problemática. E aí eu vou saber qual é o problema. Por exemplo, essa situação do PSI, foi uma reclamação que foi feita para mim. Então, eu fui em loco e confirmei que o município estava falando que estava problemático. Porque, assim, eu fiz algumas visitas já, várias, o pessoal do PS sabe que eu não estou mentindo, várias visitas no pronto-socorro, várias. E nessas visitas, eu sempre peguei escala de médico, Muitas das escalas, a doutora Rosa sabe que eu não estou mentindo, eu falava, cadê o médico? Ele foi fazer ele saiu com um paciente para fazer uma transferência de um paciente. Esse médico ele está fazendo visita nos quartos. Esse médico ele está acompanhando tal paciente para fazer um exame. Ok, mas eu nunca deixei de fazer essas visitas. Agora, porque assim, a demanda é tão grande, eu acho que sou dos poucos vereadores que fazem essa visita direta no pronto-socorro. Eu acho que é o único que eu nunca vi, entendeu? E deveria ser mais os vereadores fazer isso. Tirar com exemplo. Certo? Eu vou fazer também, certo? Porque daí ele reveza um pouco e pega nos momentos. Porque isso tem bastante. Mas outra pergunta que eu vou fazer antes de ser, que fizeram para mim, isso aí eu não soube responder. Os médicos dentro do hospital, do ou qualquer posto médico que estão ali, ele pode receber a visita do representante? Olha, isso tem uma norma que foi feita no caso, pelo secretário, sim. Ele recebe, na verdade, o representante de marcas de remédio, né? É o representante que faz de marcas de remédio. É autorizado ele receber o representante, mas desde que isso não venha atrapalhar o atendimento da unidade. Se isso vem acontecendo, a população também tem que cobrar e já mandar para a gente as denúncias na rede social e até no nosso gabinete. Porque automaticamente vai trabalhar, porque está numa rede pública, você vai ver que tem 20, 10 pacientes ali, certo? É que nem uma UPA, né? UPA. Certo? Quem está ali, eu fui e eu vi isso aí. Estava cheio, esse representante conversou para falar com ele e ele entrou, eu até filmado, eu filmei. Certo? Ele entrou para conversar. Foi rápido. Entendeu? A norma é que eles fiquem máximo 10 minutos para poder falar. Amaury, o problema é o seguinte, a gente tem dois lados da moeda. Alguns representantes doam para o município e deixam lá a amostra grátis, que muitas vezes o médico vai, atende aquele paciente e dá aquele medicamento para aquele paciente. Então, assim, eu não sou contra essa visita, eu acho que tem que ser normatizada. Segundo as informações da própria secretaria, no máximo 10 minutos essa visita acontece. Se isso vai acontecer com mais frequência ou com mais tempo, a população tem que procurar denunciar. Então, isso é importante até para as pessoas que estão nos assistindo, não sabem, de repente chega o representante, mas tá cheio, o cara está passando mal, está com a perna, vou ter que o representante está na minha frente para mostrar. Né? Isso e o Magalhães, tem alguma pergunta para o novo vereador? Magalhães, você que deveria também, do conselho, e estar no hospital também, certo? E ir nos corredores para ver os idosos, que você foi, né? Você faz parte sua também. Você nem sabe, você ficou sabendo agora. Boa tarde, Douglas. Obrigado pela visita aqui com a gente. É o seguinte, eu ando muito, eu fiscalizo muito a área de estacionamento de idosos e deficientes, porque lá no Conselho a gente trabalhou muito na outra gestão referente às vagas, porque dentro do estabelecimento particular não poderia multar. E foi descoberto que a lei que existe, ela tinha lá um adendo, vamos dizer assim,
que poderia multar, porque a lei ela é terrestre. Aí nós conseguimos, essa lei saiu de Taubaté para o Brasil. E, segundo a informação, uma pessoa do Uruguai esteve aí pedindo esse modelo para eles. Mas eu queria perguntar para o Douglas o seguinte, referente às escolas, você que é um professor muito atuante, inclusive agora, né, nessas greves aí, os alunos com alguns dias sem aula. Isso é prejudicial, porque agora já vai entrar as provas, eles já vão entrar em férias, e às vezes se acumula as matérias ali para ele poder estudar para ele fazer a prova. Então, eu queria para você quando que foi prejudicial aos alunos? Eu, na verdade, no dia anterior que a secretária de Educação suspendeu as aulas, né, no caso, isso foi logo na semana que teve essa situação, eu fui na quinta-feira, porque de cada uma semana e meia, eu vou numa escola diferente do município para comer com as crianças. Isso você pode ver na rede social lá nossa. Eu vou em todos os lados da cidade. Então, ou eu estou numa creche, ou eu estou numa escola, sento com a criança, como, vejo a marca do produto, gosto de conversar com as cozinheiras das escolas. E eu tenho feito isso desde o começo do meu mandato. Praticamente visitei 70% das escolas hoje já do município, porque eu vou lá, eu converso com a criança, converso com a direção, converso com os professores. Muito importante, nós mudamos a marca. Nesse processo todo, a gente conseguiu, com essas visitas, mudar a marca do achocolatado que a prefeitura passava e dava para as crianças, porque era péssimo, né? E conseguimos contribuir muito com essa questão da merenda do município. Eu converso com vários pais, com as crianças e com os professores, para ver como que está, com as cozinheiras. Mudamos equipe de cozinha, porque a forma de fazer, muitas vezes o cardápio dessa escola é o mesmo dessa, mas essa aqui faz com uma péssima qualidade e essa faz o mesmo produto com uma ótima qualidade. A gente conseguiu mudar a equipe de cozinha, para você ter uma ideia. É com amor que nem sazon, né? Com amor, é isso mesmo. É com amor. E aí teve esse período que foi suspensa as aulas. Essas aulas que são suspensas, elas têm que ser repostas. Vão ser repostas geralmente no período de sábado, né? Então, vai ser feita uma programação e essas aulas que foram suspensas esses dias, eles vão ter que repor no sábado. Então, a secretária já me garantiu, já me preocupei com isso, porque isso se chama conteúdo programático. Você tem um conteúdo para passar para a criança, você tem um período que a gente chama de ano letivo. Esse conteúdo programático que você fez o programa de aulas, se você deixar de dar aquela aula, aquele conteúdo não foi dado. Então, você precisa repor aquele conteúdo, no caso, repor aquela aula, para que o aluno não tenha perda pedagógica. Referente à municipalização das escolas, eu queria saber de você, os professores estaduais, como vai ficar a situação desses professores? Olha, algumas escolas estão ociosas no município. Aí não dá para discordar dessa posição do governo e dizer que essas escolas não estão ociosas. A municipalização total, isso é totalmente contrário, até porque o município já demonstrou, só com a municipalização das escolas de ensino fundamental, teve muito problema e vem enfrentando muito problema. A nossa rede é muito grande, nossa estrutura na Secretaria de Educação é muito pequena para atender esses mais de 50 mil alunos que a gente tem na rede, mais de 50 mil alunos, e nós não temos a capacidade técnica de atender realmente com grande qualidade. Falei até numa audiência pública uma vez que eu sou totalmente favorável, desde que seja uma situação que venha contribuir, mas a forma que foi feito o ensino fundamental foi tudo de uma vez, e essa situação do ensino médio, no caso específico do ensino médio, eu não concordo da forma que, vamos municipalizar tudo, porque hoje eu garanto para você, Magalhães, que a prefeitura hoje não tem condições de absorver de forma técnica esse ensino no município. Ela pode municipalizar algumas escolas, se ela municipalizar 100%, ela não vai dar conta de atender com qualidade os nossos alunos. Muito bem.
respondida a resposta aí do senhor Magalhães. Vou falar mais uma para você sobre aqueles, voltando aos animais, sobre os comedouros. Os comedouros, certo? Eu sou o homem dos comedouros. Quantos comedouros já foi colocado? Em Taubaté, 160. E quais são os municípios que já foram colocados? Municípios nós já colocamos Campos do Jordão, Ubatuba, já colocamos... Tem aí o comedor aí, meu amigo? Já colocamos em Ubatuba, lá no aquário, inclusive quero agradecer o proprietário, um dos proprietários do aquário de Ubatuba, que confeccionou por conta dele mais comedouros para doar para a população, para colocar mais na cidade de Ubatuba. Colocamos em Redenção, Queluz, Areias, Cruzeiro, Campos do Jordão, Caçapava, São José dos Campos. Então, assim, já andamos bastante. Já tem bastante cidades que têm esses comedouros. Como é que funciona isso? Sábado agora a gente está em Pindamonhangaba. Então, tem um... Como é que é colocado isso? É da casa? Isso, as pessoas pedem doado aquele protetor, porque eu falo que são almas boas que querem alimentar os animais. A gente não quer ver os animais na rua, mas se infelizmente a gente não tem como levar todos para casa, pelo menos que a gente cuide da melhor forma possível esses animais. Então a gente doa esses canos PVCs, que são os comedouros e bebedouros, e leva para a pessoa e a pessoa faz a manutenção, colocando água e ração para os animais de rua. Bacana. Então, quem quiser e precisa... Isso. Procura a gente, pode entrar em contato com você também, e aí você entra em contato com a gente. Esses comedouros que a gente tem aí colocado ao longo da cidade de Taubaté e também de outras cidades do Vale. Para você ter uma ideia, Caçapava, acho que eles já estão ultrapassando 30 comedouros em Caçapava. Imagina, são 30... Eu falo que são 30 pontos de amor, porque é a água e ração. Esse comedor é a água e a ração. A gente já deu entrevista na Rede Record. O projeto foi idealizado por um protetor aqui de Taubaté, que ele fez para ele. Eu comprei a ideia, falei, não quero espalhar esses pontos de comedouros na cidade. E aí eu toquei esse projeto junto com os protetores, inclusive o próprio Érico, que é um dos protetores, que idealizou esse projeto. Mas eu acabei vestindo a camisa... Esse é de Taubaté. Fica ali na Vila São Geraldo. Ali é na rua? Na rua, no comércio. Então, se coloca ou na casa ou nos comércios. E a protetora colocou ali. Ela me falou que ela já registrou, inclusive gatos comendo ali, mais de 50 animais diferentes que vão se alimentar, que vão tomar água e que vão comer a ração ali nesse comedor. Ele na Vila São Geraldo tem um ponto, logo para frente, em cima na Vila Marli tem outro ponto, na Monção tem outro ponto, então a gente tem bem espalhado esses pontos na cidade de Taubaté. Então, onde o animal andar, ele vai ter ali esse comedouro e esse bebedouro. Bacana, Douglas. Douglas, você... o trem aí passando aí, falou dos animais, já que estou trazendo ração aqui. Você agora fala um pouco. Você é pré-candidato? Pré-candidato a deputado estadual aqui pela região do Vale do Paraíba. A gente tem feito um trabalho muito importante da causa dos animais, se tornando referência. Eu quero levar essas propostas para o governo do estado de São Paulo, para implementar, por exemplo, nós criamos o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Taubaté e o Conselho de Defesa e Proteção dos Animais, as políticas públicas que venha desenvolvendo no município, e só para você ter uma ideia, o prefeito Ortiz Júnior deve inaugurar um hospital veterinário gratuito à população ainda esse ano, para a população de Taubaté, fazendo raio-x, ultrassom, exame de sangue. E foi uma luta minha, muito grande, junto com os protetores. Nós criamos o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. Qual hospital que tem? Só Ilhabela. Que é do Toninho Colucci, que criou em Ilhabela. E nós seremos a segunda cidade a ter um hospital veterinário para atender a população carente. Né? Taubaté, Taubaté, vai atender Taubaté. E por que eu sou pré-candidato a deputado estadual? Porque eu acho que a gente tem condições de criar no estado de São Paulo o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, que arrecada recursos. Esse ano a gente tem R$174 mil no fundo do município de Taubaté, que está comprando mais de 2.000 castrações para doar para a população. Porque castração é um ato de amor. Você diminui a população de rua, de animais abandonados, você diminui maus tratos, você diminui abandono. E eu que criei esse fundo.
em Taubaté. Essa é uma criação minha. Fora outros projetos. Esses comedouros de rua é uma lei minha, que chama de o animal comunitário. Essa é uma lei minha, que foi uma ideia, inclusive, do Afonso da Vida Taubaté, porque tinha um problema das casinhas da Santa Terezinha, não sei se você lembra. Ali, então, foi retirada aquelas casinhas, aí eu fiz uma lei que não pode mais retirar casinha de calçada, de praça, nem comedouro, nem bebedouro. Então, eu fiz uma lei municipal, então levar também para o Estado de São Paulo uma lei do animal comunitário e realmente fazer com que as coisas aconteçam na causa dos animais, porque nós que gostamos e amamos animais, não queremos que eles sofram. E animal também é problema de saúde pública, porque dependendo de algumas zoonoses que atacam o animal, ele também vai atacar o ser humano. Então, a gente precisa realmente cuidar desses animais, porque o animal sente frio, fome e medo, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, e é isso que eu quero, como pré-candidato, mostrar realmente para a população que a gente tem condições de fazer a diferença. E eu acho que, como vereador, a gente já mostrou que é um vereador muito atuante. Para você ter uma ideia, eu atendi mais de 10 e mais de 10 mil pessoas aqui só no município de Taubaté, e me tornei referência da proteção dos animais na região do Vale do Paraíba, porque faço o que gosto, faço realmente pela causa dos animais com muito carinho, com muito respeito. Douglas, mudando, como que está a situação lá do Sindicato Rural referente aos rodeios? O rodeio está proibido na cidade de Taubaté, se mantém proibido. O projeto do então suplente de vereador do Fião, ele recebeu parecer contrário, inclusive tinha no dia de uma audiência pública que eu fiz na Câmara, foi acompanhado por um procurador federal, né? Então foi acompanhado por do Ministério Público Federal. Você estava presente, tinha lá um procurador, porque essas leis têm que ser regulamentadas pelas câmaras municipais. E aí eu tive total apoio aí também das pessoas ligadas, tanto à questão da proteção dos animais na Ordem dos Advogados do Brasil, como também o pessoal voltado à questão dos ativistas dos animais, também a própria população, que eu acho que a gente tem que avançar, não pode retroceder. Retroceder é um tema desse. Vamos fazer um festival de música sertaneja, Taubaté é referência nisso. Vamos fazer um festival de gastronomia. Eu acho que se você tem outros projetos... vamos fazer um projeto bonito, por exemplo, que fale sobre os nossos artistas aqui da cidade. Então, tem tantas outras formas de ajudar e fazer a nossa cultura se expandir, não voltar à questão de rodeio. E agora, fazer mais essa última pergunta, eu sei que seu tempo aí, agora, como pré-candidato, você tem que fazer... Todos os lugares. Quero agradecer a população que vem nos recebendo, abraçou com carinho a nossa pré-candidatura a deputado estadual. Esse compromisso que a gente tem de fazer as nossas propostas e levar nossas ideias para a população nesse período de pré-campanha. Essa fiscalização aí sobre o carroceiro, como é que está? Essa terra-placa... Amaury, você fez uma pergunta muito importante. A Polícia Militar, junto com o Centro de Controle de Zoonoses, junto também com a Secretaria de Mobilidade Urbana, já começaram a fazer blitz educativas, e a partir do mês que vem vão começar a fazer apreensões de carroças e cavalos na cidade de Taubaté. Começaram a fazer blitz educativas para depois... Como que é isso, educativo? Ele vai... Só animal... E lembrando que essa blitz educativa não tira ali, por exemplo, se eles encontrarem um animal na carroça que estiver em maus tratos, eles já recolhem. Tanto que o CCZ foi com um carro, com um caminhão, na verdade, para recolher esses animais. Os animais que eles encontrassem nessa blitz educativa, que eles falam, o animal precisa estar sadio, passar no veterinário, precisa estar vacinado, o animal precisa estar bem alimentado, não pode ter nenhum tipo de doença. A prefeitura dá isso. A prefeitura orienta eles. Não, orienta. Porque pagar o veterinário para ver tudo isso aí... Não, mas orienta. Mas se você tem um animal, você tem que ter condições de cuidar daquele animal. Então, mas não passar pelo veterinário. Eu acho que a prefeitura também tem que... A prefeitura deixa à disposição dos veterinários do CCZ. Eles têm, inclusive, que ter um documento dizendo que aquele animal é sadio. Se você quer ter um animal de grande porte, todo mundo quer ter uma BMW. Se você não tem condições de ter uma BMW, então não tem uma BMW. Se você não tem condições de ter um cavalo, não é porque você não tem condições de ter o cavalo, que você, eu vou ter o cavalo e vou judiar dele. Tem um caso que eu fiz uma denúncia lá no bairro Santa Teresa, que o animal estava em pele e osso,
O animal, inclusive, foi sacrificado porque estava com uma anemia felina, anemia, e essa anemia transmite para outros animais, ele teve que ser sacrificado. Uma situação que ele deixou o animal deplorável, na pele e osso. Como que você usa um animal desse na carroça? Que respeito que você tem pela vida? Nenhum. Né? Mas uma coisa que eu vou dizer para você, foi cadastrado quantos carroceiros? 300 carroceiros tem na cidade de Taubaté. O objetivo é tirar os carroceiros. Sim. Certo? E dar o que a eles? Como é que eles vão sobreviver? O planejamento é que eles façam cursos, inclusive a Escola do Trabalho está hoje com 2.500 vagas para vários cursos. A capacitação dessa mão de obra, a requalificação dessa mão de obra, e eu vou contar uma outra coisa para você, a inserção deles em programas sociais como Cesta Básica, Bolsa Família, Habitação. Muitos carroceiros ganharam apartamento. Como é que nós vamos fazer com a carroça deles? Não é um gatinho que você leva para dentro do apartamento. Ele não pode no estacionamento. Faz uma baia. Não pode fazer baia no apartamento. Não, mas faz. Não pode. Dá o terreno para ele. Não pode. Não, a prefeitura não tem que dar terreno. Ele tem que se organizar. Como é que ele vai viver? Aonde ele vai colocar esse animal? Primeiro que a lei de 91, que é a lei do Bernardo Ortiz, fala que não pode ter animais de grande porte na região urbana do município. E não sou eu que estou inventando a roda. Essa lei é do professor Bernardo Ortiz. Então, mas o que eles vão fazer então, na vida? Eles têm que ser mais um traficante? Não, eles têm que procurar. Eu nasci numa comunidade pobre. Morei muitos anos no São Gonçalo. Meu pai é jardineiro, minha mãe mora até hoje numa casa da prefeitura. A gente continua uma vida humilde, porque a gente tem o nosso compromisso de fazer a diferença na política. Então, a política eu não estou usando a política para me enriquecer. Eu deixei de trabalhar no Estado, então eu não recebo o salário do Estado. Só estou me dedicando exclusivamente para ser vereador, porque não existe você fazer 10 coisas ao mesmo tempo que você não consegue. As pessoas precisam procurar melhorar de vida. E eu até falei essa semana passada que eu fiz 4 cursos com a vereadora Graça no curso que ela fazia lá no São Gonçalo. Porque eu procurei buscar que eu melhorasse a minha qualificação profissional para que eu pudesse me encaixar no trabalho. E quando eu entrei no Estado, eu fui dar aula no Estadão, depois eu fui dar aula lá em Paraibuna, porque é só lá que tinha aula para eu dar. Então, eu acho que assim, para as pessoas é muito cômodo falar, se tirar minha carroça, eu não vou sobreviver, mas nunca foi na Escola do Trabalho procurar saber de um curso. Também nunca foi orientado, né? Olha, segundo o próprio Alexandre... Segundo o secretário Alexandre Magno e a própria Polícia Militar, eles recebem orientação para poder fazer curso, sim, de qualificação. Esses carroceiros que são cadastrados na prefeitura. Inclusive, a própria prefeitura já deu curso para eles. Então... É muito fácil a gente achar que, não, porque vai tirar o pão de cada dia dele. Vai deixar... Não tem nem o 4 ano. Eu sei disso, eu sei. Mas assim, se a gente pensar assim, as pessoas vão viver de cesta básica e Bolsa Família. Então, as pessoas precisam procurar melhorar de vida. Eu acho que tem que fazer um... Não falo isso, eu não falo que isso vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. É a longo prazo. A longo prazo. Então, mas eu acho que deveria ter um projeto. Fazer um projeto, analisar ou estudar o projeto, montar uma equipe para fazer, para orientar isso. Só que isso já está... Então, mas isso está sendo pensado, a própria lei que eu fiz da questão da carroça, ele fala sobre isso. Eu concordo plenamente com vocês sobre a proteção dos animais, tem que ter o animal, ter o sentimento, o animal sente dor, o animal sente fome. Mas eu não vejo em Taubaté um lado social sobre essas pessoas que estão na rua passando frio. Embaixo, porque... Aí eu discordo de você, porque inclusive eu coloquei no meu Facebook, essa semana passada, um projeto chamado Anjos de Rua. É um projeto que, além de ajudar os animais de rua, ajuda as pessoas. Eles dão sopa, eles dão cobertor. Eu mesmo já doei vestuário meu para que pudesse dar para essas pessoas. Aqui na estação, no final da tarde, já cheguei às 7 horas, eu chego aqui com aquela mantinha fina. Que você olha assim, você fala, nossa, 3 horas, que nem uma chuva dela. Que Deus, na maioria das vezes, a maioria está acompanhado de um cachorro. A maioria. Então, eu sei. Porque é o grande companheiro dele. Então, tá. Douglas, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua Deixa eu só fazer uma pergunta para o Douglas. Você falou agora atrás aí, é o seguinte, eu acho muito...
vou falar assim errado da minha parte, a minha opinião. Porque parece que você suspendeu o seu salário, não foi isso? Você tá trabalhando só aqui. Isso, Estado, não tem então. Salário do Estado, não dou aula mais. E na Câmara, tem muita gente de rádio, de televisão, de tudo, e fica ali e fazendo propaganda os 4 anos, enquanto o outro vereador que fica trabalhando fora, ele tem que ir de casa em casa para ele poder mostrar o que ele fez, o que ele pretende fazer. Então, eu te falo, do meu lado, eu acho super errado uma pessoa que tem um programa diário na rádio, estou falando direto, eu que estou falando, é errado ele ficar 4 anos vereador, ou 8 anos, não for, mas não sai do programa, não dá uma vaga para um outro, porque se ele cuidasse cá, ele daria uma vaga para um outro funcionário na rádio e na televisão. Mas aí eu vou dizer para você, eu concordo, o vereador, o Douglas Carvalho, tem que falar dele. Ele não pode falar de outro. Eu acho que os outros têm que esperar que tem o Carnudo e fazer muito. Tem muitos apresentadores que ele está falando que eu não vejo nos bairros. Eu vejo através. Eu estou falando, eu vejo no Caneco, certo? Mas no bairro não vejo. Ele só pega denúncias e fala sobre denúncia e caminha, mas não vai lá ver o problema, que nem você faz. Meus parabéns pelo seu trabalho, continua assim. Entendeu? Por isso que você está aí de novo. Aí já. Inclusive, quando eu saí do Estado, me afastei não só do Estado, mas eu dava aula numa escola particular, do Estado e no particular, porque eu acho que a gente fez um compromisso com a população de representar a população. E você representa muito bem. Eu acompanho, certo, pelo trabalho, não é só por causa dos animais também, que você pegou essa causa, certo? E muitas, o que você faz aí, pelo menos você mostra na rede social. Tá? Eu agradeço. Parabéns, boa sorte na sua campanha. E agora também eu peço que você vai vir aí no programa aí do Afonso. Essa animal está aqui, né? Todas as quarta-feiras, ontem que teve, trouxe o rapaz de Tremembé, foi um grande bate-papo. Eu vi pela internet. Atingiu até 600 e poucas pessoas aí no programa dele. Maravilhoso. Certo? E está sendo sucesso. E ele vai trazer, eu acho, ou nessa quarta ou na outra. Isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fica aí, então. Forte abraço, gente. De novo, tá bom? Obrigado, senhor Magalhães. Falou, Douglas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.